Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Sustento da Igreja. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: o que nos move a contribuir? Em segundo lugar, vamos falar sobre os dízimos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre ofertas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Segundo os estatísticos estudiosos das Escrituras, há na Bíblia Sagrada cerca de 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, porém mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Portanto, não é um assunto sem importância, e a Bíblia fala mais dele do que assuntos que julgamos vitais para a vida cristã. A Bíblia fala de dinheiro em 648 capítulos, com os termos dinheiro, bens, riquezas, moeda, prata, ouro, etc. Nesta lição, estudaremos sobre o sustento material da igreja, através dos dízimos e das ofertas, bem como a forma correta de lidar com o dinheiro. Item número 1 da lição: o que nos move a contribuir? O sustento da organização eclesiástica. A igreja, como organização eclesiástica, necessita de insumos materiais e de recursos humanos para realizar a nobre missão de proclamar o Evangelho de Cristo. A igreja necessita de uma edificação, água, energia, mobílias e outros serviços para se manter com o intuito de receber as pessoas que afluem ao local de adoração ao Senhor. Considerando que a igreja não recebe do Estado, governo, qualquer recurso monetário para sua mantença, Deus, em sua presciência, instituiu a prática do dízimo e das ofertas para manter a casa do Senhor. Alguns princípios morais e espirituais para realizarmos o ato de dizimar e ofertar. A despeito da defesa do ato de dizimar e ofertar como obrigação exarada na palavra de Deus, consideremos com muito mais importância alguns princípios bíblicos que o apóstolo Paulo demonstrou nas cartas aos Coríntios para realizar esta ação de forma a demonstrarmos o nosso amor a Deus e a sua obra, a saber, primeiro princípio para dízimos e ofertas é o amor. Jesus testifica o nosso amor a Ele em nossos atos morais e espirituais diante dele, e entre eles temos o sublime ato de dizimar. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Tanto Jesus testifica este ato de amor. Como segundo princípio, nós temos a alegria. Devemos contribuir para o sustento da igreja, não com tristeza, mas com intensa alegria, pelo fato de Deus amar aos que contribuem com alegria, sem constrangimento. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7,
Diz assim a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Terceiro princípio, para o ato dos dízimos e das ofertas, nós temos a fé. Nossa contribuição para o sustento da igreja se reveste de um ato de fé e não de barganha com Deus, pois cremos que a obra do Senhor é indispensável para a salvação e edificação dos santos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 5 a 7 diz: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Quarto princípio, generosidade. A nossa contribuição para o sustento da igreja revela a generosidade da nossa alma, ou seja, demonstramos a nossa compaixão e a nossa disposição para ajudar e ser solidário. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2 diz: Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Em quinto lugar, como princípio, nós temos a gratidão. Quando contribuímos para o sustento da igreja, nos reservamos a pensar que estamos contribuindo porque recebemos do Senhor o nosso sustento e por isso lhe somos gratos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 11 e 12 diz: Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Sexto princípio, nós temos a honestidade. Quando contribuímos para o sustento da igreja, revelamos a sinceridade e honestidade do nosso grande amor pela obra de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 8 e 9 diz: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Como sétimo princípio, nós temos a lealdade. Nossa contribuição para o sustento da igreja deve ser permeada pela firme disposição de defender a obra de Deus em todos os sentidos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15 diz: Graças a Deus pelo seu dom inefável. E por último, a liberalidade. Quando contribuímos para o sustento da igreja, afastamos da nossa alma qualquer sentimento de avareza, retenção de bens, demonstrando a nossa liberalidade em contribuir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5 diz: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. No versículo 13 diz: Visto como na prova desta ministração, glorifico a Deus
pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Portanto, são 8 os princípios que regem a condição, o ato do dízimo e das ofertas. E nós aqui vamos recapitular como sendo amor, alegria, fé, generosidade, gratidão, honestidade, lealdade e liberalidade. Vamos falar agora um pouco no item 2 sobre a questão dos dízimos. Dízimo, pela etimologia da palavra hebraica maaser, significa a 10ª parte, que na relação com a obra de Deus é a 10ª parte da renda de uma pessoa temente a Deus e consagrada ao Senhor. Considerando a soberana palavra de Deus, os dízimos devem ser utilizados para suprir a mantença material da casa de Deus, prover o sustento dos obreiros, sacerdotes e levitas na casa do Senhor, de forma digna, sem ostentação ou enriquecimento, e atender às necessidades dos pobres. O dízimo antes da lei no Antigo Testamento. E nós vamos aqui mencionar 3 acontecimentos registrados na Bíblia, onde nós tivemos, então, este ato de dizimar, de entregar os dízimos. E o primeiro foram as ofertas de Caim e Abel a Deus. Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor pela fé, como um ato de obediência a Deus. Porém, Caim se colocou na posição de estar cumprindo um dever sem honrar e adorar ao Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O dízimo de Abraão a Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, prefigura Jesus Cristo. E Abraão, reconhecendo a superioridade e soberania deste majestoso rei, o adora com os dízimos, sendo então abençoado por Melquisedeque. Hebreus, capítulo de número 7, carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos 1 a 6 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ser pai, ser mãe, ser genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão,
e abençoou o que tinha as promessas. Temos também o dízimo de Jacó a Deus. Jacó, ao sonhar a visão da escada, reconhece que tudo o que ele tem vem de Deus e, como fato importante, indica simbolicamente, ao erigir uma pedra entornada com azeite em Betel, como um local consagrado ao Senhor, ou seja, a casa de Deus, faz um voto e determina a entrega a Deus de seu dízimo. No livro de Gênesis, capítulo de número 28, no versículo 22, diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observe que nestes 3 episódios ocorridos antes da institucionalização da lei de Moisés, não existia qualquer norma legal a obrigar o ato de dizimar e ofertar, pois estes atos não carecem de normas, por serem atos meramente espirituais de fé, de gratidão, de lealdade, de adoração, de obediência, etc., com valores espirituais estritamente justificados na própria espiritualidade de cada filho de Deus, com validade atemporal e permanente, sem qualquer distinção de raça e nacionalidade. O dízimo sob a lei agora no Antigo Testamento. O dízimo institucionalizado na lei. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés a institucionalização do dízimo, ordenando-o como mandamento e, portanto, legalizando uma prática já realizada antes da lei. Levítico, capítulo de número 27, livro de Levítico, capítulo de número 27, versículos 30 ao 34, diz o seguinte: Levítico 27, 30 ao 34. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nenhum trocará. Mas, se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Pelo texto, o dízimo tinha as seguintes regras básicas: 10% das colheitas, frutas e animais deveriam ser entregues e consagradas ao Senhor. Porém, se o dizimista desejasse resgatar os mantimentos consagrados a Deus, deveria pagar em dinheiro 120% do valor dos mantimentos. 10% do rebanho consagrado ao Senhor, o qual não era permitido resgate. Se houvesse o desejo por parte do dizimista de trocá-lo por outro animal, o dizimista perderia os 2 animais, ou seja, o animal consagrado e o animal da troca. Durante a sua institucionalização, o dízimo foi aperfeiçoado na própria lei e, anualmente, no lugar que Deus escolhesse, era dado ao Senhor o dízimo das colheitas, frutas, animais
e lá comeriam de tudo dos dízimos. Nos casos em que o dizimista estivesse longe do lugar escolhido pelo Senhor para a entrega dos mantimentos, representativos dos dízimos, este deveria vendê-los e, no lugar da consagração dos dízimos, deveria comprar vacas, ovelhas, cereais e ali dizimar e comer. A cada 3 anos, os dizimistas deveriam consagrar o dízimo ao Senhor, para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas comessem desse dízimo, e assim Deus abençoaria as obras das mãos dos dizimistas. Mas qual era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, os levitas, obreiros da casa do Senhor, eles não tinham herança na terra e recebiam os dízimos dos israelitas para a manutenção da tenda, dos ritos religiosos, bem como o seu próprio sustento. No livro de Números, capítulo de número 18, nós temos então uma alusão direta a esta condição. Números, capítulo 18, versículos 21 a 24 diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentar ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Os dízimos recebidos pelos levitas, destes dízimos era separada a 10ª parte, para darem ao sumo sacerdote, sendo reconhecido então como o dízimo dos dízimos. Números 18, do 25 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: também falará aos levitas e lhes dirá: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei para a vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribui-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sumo sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira, é produto do lagar. Se contará aos levitas. Comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Passemos agora a contemplar o dízimo no Novo Testamento. O dízimo, e o primeiro acontecimento do dízimo no Novo Testamento foi o dízimo na parábola do fariseu e do publicano. A prática do dízimo estava consagrada no Novo Testamento, pois o fariseu verbalizou que realizava esta prática e o publicano disse que era pecador e, portanto, não realizava nada que o fariseu realizava.
O segundo acontecimento sobre o dízimo no Novo Testamento foi o dízimo na censura de Jesus aos escribas e fariseus. Jesus disciplina os fariseus, advertindo-os que deveriam praticar o ato de dizimar. Mateus, capítulo de número 23, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 23, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas: guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus cumpriu toda a lei e dentre os seus preceitos, o dízimo. O dízimo é ensinado tanto na lei como nos profetas. E como Jesus declarou que não veio abrogar a lei e os profetas, mas cumpri-la, logo infere-se que Jesus cumpriu a prática do dízimo. E como nosso Senhor, devemos fazer tudo o que o nosso Senhor mandar, inclusive os dízimos e ofertas. Mas quais são os erros mais comuns sobre o dízimo? O dízimo está restrito, um dos erros mais comuns é que o dízimo está restrito à época do Antigo Testamento na lei. O dízimo de Abel, de Abraão e de Jacó não foram regidos pela lei. Portanto, este é um erro, dizer que o dízimo está restrito à época do Antigo Testamento e da lei. 2. Ser constrangido ou obrigado a devolver o dízimo é outro erro comum. A contribuição para a casa do Senhor deve ser um ato voluntário e com alegria. 3. Outro erro comum: vou dizimar com o meu tempo dedicado à casa do Senhor, ou com o meu trabalho físico ou intelectual. O dízimo provém de coisas materializadas, ou seja, da nossa renda. 4º erro: vou dizimar para ser salvo. Salvação vem pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em 5º lugar, utilizado para a soberba e ostentação dos obreiros na casa do Senhor. Outro erro: o obreiro é digno de seu salário, sem ostentação ou enriquecimento. A verdade espiritual sobre o dízimo. O conceito do dízimo, como já bem definimos, é um ato de consagração ao Senhor, revestido da adoração a Deus e realizado por um ato de fé. Portanto, o ato de dizimar extrapola qualquer legalismo que se queira normatizar, dizendo que só deve ser realizado se tiver um escrito, uma obrigação, porque a fé é espiritual e não se molda a conceitos humanísticos ou de raciocínio lógico para ser legitimado em lei. E se assim fosse, Deus gravou na consciência do homem a sua lei. Na carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Se hoje discutimos sobre a obrigação ou não de dizimar ou ofertar, isso mostra o nosso baixo nível de espiritualidade. Mostra que nossa cidadania celestial está manchada pela mesquinhez materialista. Mostra que, na realidade, o nosso coração está voltado mais para a avareza do que para a liberalidade. A virtude do dízimo, ela se consolida na fidelidade de sua contribuição.
e do seu valor biblicamente determinado, de tal modo que sejamos obedientes às Escrituras, crendo que Deus nos fará prosperar na saúde, nos bens materiais, como próspera é a nossa alma. Passando para o item 3, vamos falar agora de ofertas. As ofertas são valores monetários que não estão limitados à 10ª parte da nossa renda, podendo ser maior ou menor que os dízimos, a depender de nossa generosidade e conforme a nossa prosperidade, pois bem sabemos que tudo vem do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Acerca do irmão, Salmo 116, versículo 12, e não a carta aos Coríntios. Salmo 116, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Jesus falou sobre dinheiro 90 vezes. E das 49 parábolas mencionadas pelo Senhor, Jesus, em 24, ele refere-se ao dinheiro. Portanto, trata-se de um assunto importante. E a Bíblia nos traz a forma correta de lidar com o dinheiro. O dinheiro, o ouro e a prata é do Senhor, como está registrado no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Portanto, não somos donos do dinheiro. Nada trouxemos ao mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos e devemos ser fiéis nessa administração. É muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que, na verdade, não são nossos. Tudo pertence a Deus. Estamos apenas sendo mordomos destes bens e destas riquezas. Mas qual é o plano de Deus para o dinheiro? Primeiro, sustentar o ministério de Deus no mundo, contribuindo regularmente para o sustento da causa de Cristo. Cuidado com os falsos profetas, cujo Deus deles é o ventre. Segundo lugar, dinheiro é utilizado para suprir nossas necessidades, pois Deus promete nos suprir em tudo. Em terceiro lugar, suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio, com sensibilidade em relação a estas necessidades de quem realmente é necessitado. Atenção, não se deve ficar alimentando o preguiçoso. O dinheiro, ele não pode ser o Deus Mamon. O dinheiro em si não é problema. Alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo, e alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. O problema não é o cristão ter o dinheiro, e sim o dinheiro ter o cristão. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que não é pecado ser rico, como também não é uma virtude ser pobre. Ninguém irá para o céu por ser pobre, e ninguém irá para o inferno por ser rico. Basta amar Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador e fazer a vontade dele para usufruir das bênçãos materiais e espirituais de Deus, buscando o equilíbrio financeiro. Nós estamos falando sobre o uso correto do dinheiro. A sabedoria divina no homem se manifesta quando pensamos bem e agimos bem,
em qualquer situação, tanto no âmbito secular como espiritual. E Deus, como maior fonte de sabedoria, expressa no homem a sua mais elevada habilidade de raciocínio, prudência e inteligência, compreensão e introspecção, a sabedoria para vivermos bem o nosso dia a dia. Há algo mais valoroso que o dinheiro e as riquezas? É a sabedoria que balizará o sábio uso dos recursos materiais que Deus nos provê. E nós vamos falar aqui de 3 leis sobre essa busca do equilíbrio financeiro. A primeira lei é que é proibido gastar mais do que se ganha. Não podemos enviar despesas feitas de forma impensada e irresponsável para Deus pagar. Assumir despesas sem previsão de receitas é um ato de imprudência e não de fé. Gastar mais do que ganha ou gastar por conta do que pensa que vai ganhar é insensatez e desinteligência. Segunda lei, planejar os gastos por meio de um orçamento. O dinheiro em si é neutro e para ter controle sobre ele devemos fazer um plano de gasto equilibrado para a nossa subsistência, prevendo as despesas tais como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, etc. De modo que não se gaste mais do que ganha, nos adequando ao padrão de vida que nos é permitido. Só podemos elevar o nosso padrão de vida e da nossa família se as receitas superarem as despesas. Em caso contrário, a pobreza material e a angústia virá sobre nós. A elaboração de um orçamento é fundamental para o equilíbrio financeiro. O Senhor Jesus, ele nos ensinou isto. Terceira lei, economizar recursos. Poupar recursos não é avareza, pois a prudência nos coloca a sabedoria de economizar para usar quando for preciso, em casos de emergência, ou mesmo para não gastar o que é desnecessário. Como terceiro ponto para o uso correto do dinheiro, nós precisamos ter cuidado com fianças e empréstimos. Neste momento, em muitas empresas dos mais variados ramos econômicos do mundo inteiro, são reunidos grupos de pessoas da mais alta formação profissional, buscando meios através de propagandas comerciais e outros artifícios, empréstimos, financiamentos, cartões de créditos, pague só no próximo ano, para convencê-lo a comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, compartilhando assim do seu suor, do seu trabalho, através de uma boa fatia de seu salário. Assim, não entre em dívidas, e se estiver nelas, procure sair. Não seja fiador de ninguém, isto é, assumindo dívidas não firmadas por você. Estes fatos trarão desequilíbrio financeiro, com repercussão em outras áreas de sua vida. Cuidado. O cuidado com o lucro fácil também. Todos os recursos materiais que vierem às nossas mãos devem ser fruto de nosso trabalho, feito de forma honesta. Em segundo lugar, não podemos amar o dinheiro, pois a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não sejamos avarentos, isto é, apegados às coisas materiais. Não acumule recursos, frutos de empréstimos com usura, com juros. Não suborne agentes para obter vantagens de qualquer ordem. Concluindo a aula de hoje,
Deus não precisa do nosso dinheiro para sustentar a sua obra. Pelo simples fato de que Ele é o dono do ouro, da prata e de tudo que existe no universo. Nós somos apenas mordomos, mas é através do dízimo que revelamos aquilo que está na nossa alma. Revelando nosso conceito sobre Deus e de nós mesmos. Quanto à obediência, lealdade, fé e aos demais valores espirituais de um crente em Jesus Cristo. Deus lhes abençoe. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.